Graças e paz, meus irmãos, aqui que vos fala, Pastor Mizel. Irmãos, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre depressão. O que a Bíblia fala sobre depressão? Estudo bíblico, amém? Este assunto é um pouco delicado, mas eu creio que a Bíblia Sagrada, ela nos tem tudo escrito. A Bíblia Sagrada, ela nos fala sobre todas as coisas e ela nos instrui sobre este assunto, amém? Que é a depressão, que tem assolado muitas famílias, que tem destruído muitos jovens, que tem destruído muitas pessoas com poderes aquisitivos, como famosos. Nós vemos aí famosos depressivos e dentre outras coisas, amém? Mas hoje, nesse estudo de hoje, nós vamos ver o que a Bíblia Sagrada fala sobre este assunto, amém? Vem comigo nesse estudo? Glória a Deus. Deus quer libertar você da depressão, amém? É natural passar por tempos de tristeza, mas Deus pode restaurar a sua alegria. A depressão não é o fim, amém? A depressão não é o fim, amém? Você que está passando por esse processo de depressão, eu digo para você, Deus, ele quer libertar você. É natural nós passarmos por um momento difícil, eu sei que é difícil, mas não é o fim, amém? Não é o fim, porque tirar a vida não resolve nenhum problema, amém? Depressão é um tempo prolongado de tristeza e desânimo. A alegria parece perdida. É muito difícil ver a vida de forma positiva. Uma pessoa que está num momento depressivo, é muito difícil ela ver a vida do lado positivo, do lado, certo da vida, do lado positivo, do lado certo, do lado exato. Ela sempre vê o lado negativo da vida, porque a alegria parece que acabou, meus irmãos. A depressão pode ter muitas causas. Doença, a primeira causa que pode causar a depressão é uma doença, perda, desilusões, culpa, sofrimento e isolamento. Isso são casos que podem arrecadar para a depressão. O primeiro que eu disse foi a doença, a perda, a desilusão amorosa, a desilusão no trabalho, a culpa, o sentimento, o sofrimento, o sofrimento e o isolamento, amém? Então, isso pode arrecadar a depressão, amém? Pode ser leve e durar pouco tempo, ou ser muito profunda e durar meses ou até anos. Então, ela tem esses dois tipos. Ela pode durar pouco tempo ou ser muito profunda. Ser uma depressão muito profunda por um ente querido que você perdeu, ou até mesmo por um relacionamento, Pode ser uma depressão totalmente profunda que pode durar meses ou até anos. A depressão é destrutiva. Vamos lá, dentro da Bíblia Sagrada, como o tema é o que a Bíblia diz sobre a depressão. Então vamos ver aqui o que a Bíblia Sagrada nos diz. Nós vemos aqui Provérbios, esse grande homem Salomão, que escreveu, um grande sábio, rei de Israel. Ele escreve em Provérbios 18, meus irmãos, capítulo 18, verso 14, diz assim: o espírito do homem o sujeita na doença, mas o espírito deprimido a quem se levantará? Bem, é isso que a Bíblia Sagrada nos diz. A tristeza é um sentimento natural, mas passa. Amém? A tristeza é um sentimento natural, mas ela passa, amém? Quando você perde alguém, ao longo do tempo, aquela tristeza, aquele sofrimento, acaba passando, amém? Quando dura muito tempo, sem tempos de alegria, pode ser um sintoma de depressão, amém? Se você está passando por esse tipo de sofrimento, aí está a solução. Aí está o resultado do seu problema. Você está com depressão. Porque o sofrimento e a tristeza natural, que é percas de entes queridos, como eu disse, ou até mesmo você acaba perdendo alguma coisa que você ama, alguém que você ama, ou uma desilusão no emprego, acabar perdendo o emprego que você gosta. Aí esse sofrimento passa, dura um tempo, mas passa. Mas se
ficar muito tempo sem alegria pode ser um sintoma de depressão. Amém? Nós vamos aqui, irmãos, para o segundo tópico. O primeiro tópico aqui desse estudo diz assim: Deus e a depressão. Amém? Deus e a depressão. Deus entende a tristeza. Muitas pessoas acham que Deus é carrasco. Ele não entende, mas ele entende a nossa tristeza. Ele entende a tristeza. Para você ver, Jesus sentiu muita tristeza. Muitos salmos expressam tristeza e angústia profunda. Mas a tristeza não é o fim. Amém? A depressão é tristeza fora de controle. Deus quer e pode restaurar a sua alegria e esperança. Amém? Deus pode restaurar a sua alegria, meu irmão. Deus pode restaurar a sua alegria, moça, moço que está por esse processo, mulher, homem, que está passando por esse processo de depressão. Deus pode restaurar a sua vida, amém? Deus pode restaurar a sua esperança. Durante a depressão, pode parecer que Deus está longe ou não gosta de você. Isso não é verdade? Nossos sentimentos são enganosos. Lá, Jeremias capítulo 17, verso 18. O seu coração, ou até mesmo o adversário, ele fala: Deus está longe de você, Deus não gosta de você, mas isso é mentira. Amém? O nosso coração é enganoso, como diz Jeremias 17, verso 9. Vamos olhar aqui, irmãos, na Bíblia. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Amém? Então, irmãos, como eu disse, os nossos sentimentos são enganosos, que é o coração. Amém? Os sentimentos procedem do coração. Amém? Deus lhe ama e está com você. Olha isso aqui. Deus lhe ama e ele está com você. Amém? Não vai pelo seu coração, porque ele é enganoso. Mas quando você não sente, mas mesmo quando você não sente, mesmo você que está passando por um processo depressivo, e você diz: Deus está longe de mim. Não, ele está perto de você, meu irmão. Ele está cada vez mais perto de você, amém? Não vai pelo seu coração, não vai pelos seus sentimentos, porque o meu e o seu sentimento são enganosos, como eu citei aqui, Jeremias, capítulo 17, o verso 9, amém? Glória a Deus. O plano de Deus é lhe dar esperança e futuro, não uma vida de tristeza sem fim, amém? Deus, ele não quer, o futuro de Deus é o quê? Deus, ele quer te dar esperança e futuro, não uma vida de tristeza sem fim, amém? Isso não é o plano de Deus. Quem quer te deixar triste é o nosso adversário, Satanás, amém? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui, Jeremias 29, 11, diz assim: porque eu, olha o que a Bíblia diz, meu irmão, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. É Deus dizendo para Jeremias: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Isso são os planos de Deus, irmão. Plano de prosperidade, plano de alegria. Não é plano de tristeza, me perdoe. Quem quer te ver triste e oprimido é o adversário. Porque isso são ferramentas do adversário. A opressão. A opressão é uma ferramenta do adversário. Deus, ele quer te ver alegre. Os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de paz, de alegria, de prosperidade. Amém, meus irmãos? É isso que Deus tem para nós. Amém? Creia na verdade de Deus e não nos seus sentimentos. Amém? Creia na palavra de Deus. Creia nas verdades. Creia no que Deus está dizendo para você através deste estudo. Amém? A depressão não é um pecado, nem sinal de falta de fé. Amém? Depressão não é um pecado e nem um sinal de falta de fé. Pessoas muito espirituais e firmes com Deus também passaram por tempos de depressão. Elias, grande homem de Deus, que falou que não ia chover, fez fogo cair do céu e passou por esse momento. Elias sentiu depressão ao ponto de querer morrer. Jeremias ficou tão deprimido que desejou nunca ter nascido. Grande homem de Deus, irmãos. Passou por grandes problemas, amém? Jeremias 20, o verso 17 e 18, diz assim, meus irmãos. Eu estou aqui no texto da Bíblia Sagrada que diz assim: mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanente grávida.
Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristeza? E terminar os meus dias na maior decepção? Isso aqui é o profeta Jeremias dizendo, um grande profeta considerado, né, irmão, como um dos profetas maiores, não porque ele era maior do que todos, não, porque ele foi mais citado. Aqui o grande profeta Elias, o grande homem de Deus, passou por este momento depressivo, amém? Ainda assim, Deus o sustentou e os ajudou a ultrapassar o sofrimento e a depressão, amém, irmão? Deus, ele pode te ajudar neste momento, amém? Vamos aqui para o segundo tópico, irmãos, deste estudo sobre a depressão, o que a Bíblia Sagrada nos diz, tá assim, irmãos. Como lutar contra a depressão com a ajuda de Deus? Lutar contra a depressão não é fácil, não estou dizendo que é fácil, amém? Leva tempo, mas Deus lhe vai ajudar. Você não está sozinho nessa luta, não desista, amém? A primeira coisa que você deve fazer, irmão, é procurar ajuda. Encontre um pastor ou um líder ou psicólogo que pode lhe ajudar na sua situação específica. 2. Confie em Deus, Ele protege, Ele promete que a tristeza passará, acredite nisso. Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Glória a Deus. Isso é Jesus dizendo. O terceiro, irmãos, aqui, não se isole. Tenha companhia. Pode ser difícil durante a depressão, mas faça o esforço. Amigos, levanta o ânimo e confortam. Provérbios capítulo 17, que diz assim: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Amém? O quarto, irmãos, que você deve fazer, se ocupe, procure, não fique isolado, se ocupe com alguma coisa, procure coisas para fazer, mesmo se são só atividades ou trabalhos pequenos. A mente ocupada tem menos tempo para ser negativa. Quinto, ore, peça ajuda a Deus, conte para Ele tudo o que você está passando. Com Deus você pode ser completamente honesto e Ele ainda vai lhe amar. Que lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 ao 7, diz: portanto, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? O sexto aqui é: leia a Bíblia. Tenta ler um salmo por dia. Você pode até fazer do salmo sua oração. O sétimo, irmãos, aqui, mude o seu pensamento. Se obrigue a pensar em coisas positivas e agradeça a Deus por elas. Não deixe a depressão vencer. Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz assim, meus irmãos: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se envolve em algo de excelente ou digno de louvor. Pense nessas coisas, amém? O oitavo aqui, irmãos, e último conselho para te ajudar na depressão: trate dos sintomas físicos. Uma doença má dieta ou falta de exercício físico, né? Uma doença ou uma má dieta ou falta de exercício físico podem causar a pior depressão. Tome cuidado, tome conta do seu corpo, amém, meus irmãos? Que você possa, né, ser abençoado através deste vídeo. E você que está passando por esse momento de depressão, Deus, ele vai te ajudar, amém, nessa batalha. Deus, ele vai te levantar, amém? Confia em Deus, amém? Confia somente em Deus, porque só Ele pode te ajudar nessa depressão. Igual eu disse, procura um pastor, procura um líder, procura um psicólogo, para ver que ele vai te ajudar, amém? Deus os abençoe, meus irmãos.
fique com este vídeo, com esse estudo, que você possa ter uma compreensão do que a Bíblia Sagrada nos diz sobre a depressão. Eu te peço que você venha deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas que estão passando por este momento sejam tocadas, amém? Que Deus os abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.